Saudações, então, queridos irmãos. Nós gostaríamos, então, de, nesse momento, nos colocarmos em sintonia com o plano espiritual superior, para nos dirigirmos em prece, pedindo todo o amparo necessário neste momento tão delicado, este momento que estamos atravessando, que possamos nos manter conectados sempre com os melhores fluidos que estão ao nosso alcance. As nossas preces e as nossas irradiações, elas hão de ser potencializadas e associadas a todos os cuidados que cabe a nós nesse momento. Os nossos cuidados com higiene, os nossos cuidados no contato com as outras pessoas, fazendo a nossa parte e trabalhando assim juntamente com a espiritualidade superior a que nos ampara. Que nós possamos então nesses momentos nos reunir, potencializando as nossas energias mais salutares, promovendo assim uma higiene fluídica no nosso lar, amparando aquelas pessoas que convivem conosco, estendendo esta energia fluídica, esta energia salutar aos nossos vizinhos, aos nossos bairros aqui desta cidade, a toda a cidade que moramos como um todo, as regiões do nosso Brasil e do mundo todo. Que esta energia ela possa também se expandir para alcançar os nossos irmãos que se encontram em momentos de mais dificuldade do que nós, que possa alcançar aqueles irmãos que já se encontram hospitalizados por qualquer motivo que seja, por qualquer doença que seja, amparando também a equipe de profissionais da área da saúde que estão tão envolvidos neste momento, trabalhando tanto e dando o seu melhor para que nós, comunidade, possamos estar bem e possamos nos sentir seguros. Que essa energia ainda fluídica melhor que nós podemos emanar alcance os nossos irmãos que nos governam, os líderes mundiais que estão à frente de toda esta situação. Que eles possam tomar as melhores decisões possíveis, que eles possam amparar e acalmar as populações dos seus países. Que nós possamos também lembrar daqueles nossos irmãos em condições das penitenciárias, em condições de miséria, moradores de rua, todos os irmãos que se encontram abalados fisicamente, emocionalmente ou também psicologicamente. Que nós possamos, então, assim, unidos e juntos em pensamento e em prece, alcançá-los para que se sintam envolvidos com energias renovadoras para atravessar esse momento em que nos encontramos agora. Que possamos também pedir pelos irmãos já desencarnados ou pelos irmãos que se encontram gravemente doentes nesse momento, que se encontrem em paz, que se encontrem resignados e que se encontrem também amparados por essa mesma espiritualidade que sempre nos guia. Pedimos, sobretudo, pela fluidificação das nossas águas, que não nos esqueçamos deste amparo tão importante que nós temos neste momento, juntamente com as nossas preces e com o nosso Evangelho no lar. Obrigada, espiritualidade, pela oportunidade de estarmos fazendo este trabalho, para que não deixemos que a chama do nosso coração se apague neste momento. Que assim seja. Sejam bem-vindos, queridos irmãos, a mais um momento de exposição doutrinária promovido pela Casa Espírita Fraternidade, enquanto nos mantemos em isolamento social devido à pandemia que nos assola. Para este momento, trazemos algum assunto que achamos também muito pertinente para ele, que é o tratar da ação e reação. Para tanto, nós utilizamos como base o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, e especificamente os seus itens 4, 5, 6 e 7. Do que trata esse capítulo 5? Pelo próprio título, nós já teríamos reflexões bem abundantes, né, onde fala que bem-aventurados os aflitos. Quando Cristo traz esta máxima no Sermão do Monte, ele nos leva a refletir, sim, sobre quem seriam esses aflitos, sobre o porquê das aflições, por que elas nos acometem,
E em cima desse capítulo 5, nós realizamos então o estudo deste momento, começando pelas causas atuais das aflições. Nós então pedimos licença aos irmãos para que de quando em quando possamos estar fazendo algumas leituras, alguns tópicos, para que possamos assim ir alicerçando a nossa reflexão deste momento e tirando nossas conclusões, nossos pontos de vista. Então, lá onde se fala causas atuais das aflições, os Espíritos colocam a Kardec, neste item 4 do capítulo 5, que elas podem ser de duas espécies, essas vicissitudes da vida. Ou, se nós preferirmos, promanam de duas fontes bem diferentes, que importa muito nós distinguirmos. Umas, então, têm a sua causa, né, na vida presente e outras fora desta vida. Então, quando nós, muitas vezes, assim nos sentimos injustamente acolhidos pela vida ou pelos acontecimentos da vida, essa já é, talvez, a reflexão principal que nós devamos ter. Por que estamos passando por isso? De onde isso pode estar vindo? Fazemos aquele exame de consciência que nós sempre devemos realizar, enquanto espíritas ou simpatizantes do espiritismo, ou mesmo sem qualquer ligação com a crença espírita, com a crença na sobrevivência do espírito, nas diversas chances que nós temos de encarnarmos e reencarnarmos, para irmos entendendo melhor nosso passado e projetando melhor o nosso futuro. São reflexões que todos devemos fazer, independente da linha religiosa que sigamos, porque elas nos ajudam a entender e a nos resignarmos melhor em momentos tão difíceis, especialmente também fazendo alusão a esse que agora passamos enquanto humanidade. Então, os Espíritos ainda colocam a Kardec que, retomando-se a origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que o suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa, quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição. Neste momento se torna para nós, claro então, como em outros tópicos trazidos por esta mesma obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, a necessidade do ataque, digamos assim, às principais mazelas que ainda pontuam grandes áreas da humanidade, que ainda trazemos nós como individualidade conosco, que são o orgulho, né, e o egoísmo. Então, quando nós remontamos a origem desses males, como os Espíritos esclarecem a Kardec nesta obra, nós pensamos rapidamente nesta reflexão sobre o quão orgulhosos ainda podemos ser e o quão egoísta ainda podemos ser. Ou quão orgulhosos e egoístas fomos num passado não muito distante e que, por suas consequências, hoje, nosso futuro, o nosso presente, melhor dizendo, e quiçá o futuro, se assim não melhorarmos, nos acolhem, né, com o que foi gerado de consequência por esses atos, tanto orgulhosos quanto egoístas do passado. Aqui, quando diz quantos homens caem por sua própria culpa, quantos são vítimas da sua imprevidência, do seu orgulho e da sua ambição. Cabe a nós realizarmos, mais uma vez, esta reflexão sobre nós mesmos. Se hoje nós temos dificuldades em nos situarmos dentro do campo profissional, dentro do campo familiar, em diversas outras situações que a vida nos traz e que nos compete nos situarmos e vivenciarmos, quais seriam as origens dessas complicações? O que não nos permitiria nos adequarmos muitas vezes no ambiente familiar, no ambiente profissional, na própria casa espírita, as dificuldades que mantemos. Será que seriam somente das outras pessoas a origem dessas aversões conosco? Será que nós não temos nada a contribuir, obviamente de forma negativa, para que isso aconteça? É uma reflexão que nos cabe fazer quando nós entendemos que muitas vezes nós estamos caindo por nossa própria culpa. Aí nós pensamos, poxa, quer dizer que então tudo que eu for fazer daqui para frente, eu tenho que fazer como se estivesse pisando em ovos. Para que nós não venhamos a causar até uma auto-obsessão em relação a isso, é necessário sim que nós caminhamos com carinho, com observação de aonde estamos colocando os nossos pés, para que nós não venhamos a acumular consequências danosas para o futuro. Mas daí a se dizer que estamos caminhando em ovos, seria talvez levar ao extremo a responsabilidade de se andar pela vida sempre buscando a perfeição e sempre buscando fazer o que seja correto. Nós sabemos, e não podemos nos deixar enganar, que nós somos sim imperfeitos e que nós temos situações a corrigir e que muitas das vezes nós não reagimos de forma adequada. Muitas vezes nos é dada a oportunidade
de através de uma nova causa gerar uma nova consequência, desta vez positiva, e nós perdemos a oportunidade. Muitas vezes, no jargão popular, a gente costuma dizer que o cavalo só passa encilhado uma vez só. Mas quantas das vezes esse cavalo já não nos passou encilhado? Quantas das vezes não perdemos a oportunidade de poder exercitar uma boa virtude, uma situação que nos elevasse em espírito e que nos promovesse, sim, passos mais seguros e mais firmes em direção ao que tanto queremos, que é essa felicidade tão esperada, e que nós colocamos a oportunidade, como se diz, pela janela. A jogamos fora devido à falta de equilíbrio em determinado momento, devido à falta de resignação ou de paciência em outro momento, porque utilizamos do orgulho para executar ou para levar aquela ação à frente, onde deveríamos ter mais temperança, mais humildade. Então, são essas situações que nós muitas vezes nos vemos envolvidos e com as quais nós poderíamos tirar um grande proveito e que, infelizmente, nós deixamos com que elas, mais uma vez, nos levem a ser absorvidos pelo orgulho, pelo egoísmo e por tantas outras virtudes contrárias àquelas benevolentes que nós trazemos conosco ainda. Tudo fruto, obviamente, da nossa imaturidade espiritual, do nosso pouco nível ainda evolutivo, tudo fruto da caminhada que recém-iniciamos. Sim, que recém-iniciamos, mas que devemos continuar caminhando. Entendedores que somos, uma vez que temos contato com essa doutrina de luz, de que nós não vamos regredir, que nós só vamos à frente. Mas nós também nos esquecemos de que nós podemos sim estacionar. Então, quando nós nos preocupamos em gerar consequências futuras que sejam positivas para nós e para quem nos cerca, nós não podemos deixar de nos interrogar. Né? E como os irmãos trazem aqui a Kardec, interroguem friamente suas consciências, todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. As decepções, os vícios nos constrangem, muitas vezes nos diminuem perante a sociedade, perante aqueles a quem convivemos, e isso nos traz, acima de tudo, um penar muito grande. Nós, muitas vezes, com isso, também podemos nos colocar em situações de vítimas, em situações de depressão, porque nós ou não entendemos ou nem buscamos entender o que nos acontece. E o que os bons espíritos muitas vezes nos pedem é que nós façamos essa avaliação de nós mesmos. Essa avaliação que é sempre recomendada quando nós, por exemplo, findamos um dia de trabalho aqui na Terra, no ambiente em que nos encontramos, e ao repousarmos nosso corpo físico, temos essa breve oportunidade, antes que o sono do corpo propriamente nos vença também, de examinarmos como foi aquele dia, de repassarmos ou perpassarmos todos os momentos daquele dia, os quais nós consigamos nos lembrar, todas as horas, todas as situações, todas as pessoas com quem convivemos. E desta forma, nós retirarmos daí alguns apontamentos. Talvez necessário se faça que nesse momento, na nossa própria tela mental, nós venhamos a dividir em duas colunas o que fizemos que talvez possa ser considerado como positivo, como certo ou quase certo, e aquilo que nós com certeza temos a convicção de que não foram atos bons, que ainda ali pecamos, ou através do nosso orgulho, ou através do nosso egoísmo, da nossa impaciência, da nossa falta de vontade, do nosso lugar comum, da nossa posição de conforto. E desta forma, ao final desta análise, tendo nessas duas colunas assinalados mentalmente aquilo onde fomos um pouco melhores e aquilo onde deixamos a desejar nesse dia, nós possamos assim projetar o próximo dia. Neste momento, se faria necessária aquela prece que todos nós precisamos antes de entregarmos nosso corpo físico ao descanso, rogando para que os bons espíritos se acerquem de nós e possam sim nos levar a lugares de convivência no plano espiritual, na emancipação da alma, onde possamos ter mais uma vez a oportunidade dessas reflexões, mas principalmente mais uma vez o momento de podermos nos transformar para o próximo dia que se segue. Então, ao despertarmos para esse nosso próximo dia, enquanto ainda estávamos na matéria, realizando essa efetiva condução de uma análise bem profunda sobre nós mesmos, que nós possamos lidar sim com a coluna onde assinalamos o que estava errado, o que ainda ficou por desejar. E que este dia possa ser um dia produtivo nessa esfera, de combater de forma firme, de forma voluntariosa e com muita vontade aquilo que está naquela coluna. Bom, nesse dia que passou, eu ainda falhei no carinho para com o próximo, na mansuetude, no equilíbrio.
dependendo da posição que exerça no mundo profissional, dependendo da situação que me encontre dentro do meu ambiente de família, são locais onde eu posso exercitar isso da melhor forma possível. Em tempos como os que estamos vivendo, nós muitas vezes somos acometidos por situações de verdadeira preocupação, de caridade, de potencial auxílio ao próximo. Por que não repetir isso nos outros dias? Por que deixamos para momentos críticos como o que vivemos hoje, para que essas situações possam ser levadas à frente? Então nunca é demais, nessa lacuna, onde nós estamos colocando aquelas situações que ainda deixamos a desejar como seres em evolução, que nós façamos essa avaliação. Será que eu tenho um dia específico para ser mais benevolente, indulgente, paciente e resignado com as imperfeições dos outros? Com aquilo que estejam fazendo que não caia para mim assim como uma coisa tão boa, aquilo que me deixa em posição de muitas vezes mágoa, rancor? Será que eu tenho um dia específico para poder trabalhar isso em mim e mudar essa atitude, virar essa chave para com o próximo? Não, não há um dia específico. Todos os dias são próprios a isso. Nós estamos na caminhada para isso. Mas para que nós venhamos a fazer isso, nós precisamos que isso também aconteça em nós. Ninguém consegue dar ao seu próximo aquilo que não tem. Então nós necessitamos, em primeiro lugar, de sermos pacientes, de sermos resignados, de sermos submissos à vontade de Deus em nós mesmos. Quando nós adquirirmos esta virtude de poder olhar para dentro, analisar o que precisamos doar a nós mesmos, teremos condições de ofertar ao próximo, de doar ao próximo. Seja resignação, paciência, seja amor, seja carinho, seja afeição. Mas nós precisamos ter esses valores primeiro conosco. E isso se faz difícil muitas vezes justamente pelo nosso orgulho, pela dificuldade que nós temos em olhar para dentro de nós mesmos e fazermos essa avaliação. Onde estou acertando? Onde estou errando? O que precisa ser feito? Como preciso mudar? Quais os procedimentos que eu tenho que seguir para que eu consiga atingir essas metas? Essa mudança tão necessária, deixando para trás o homem velho e começando a adquirir um homem novo. Como fazer isso? Essa lei tão principal dentre todas as outras, que é a lei de ação e reação, nos mostra os resultados dessas escolhas. Nos mostra o resultado de quando nós preferimos buscar uma análise sincera e verdadeira do que somos e o que podemos ser para nós e para o ambiente externo e para as pessoas que nos cercam. Essa lei de ação e reação, ela nos traz justamente isso. Como proceder, sabendo que tudo que é feito agora, ou já imediatamente ou daqui a um tempo, vai estar agindo sobre mim e sobre aqueles aonde eu convivo, aquele local onde eu convivo, as pessoas que eles estão comigo de forma impiedosa. Então, para tanto, é necessário que as minhas atitudes, que as minhas ações que vão gerar essas consequências, sejam sempre buscando o caminho melhor, sempre buscando o caminho do bem, sempre buscando potencializar o bem. Ah, mas daí eu posso me perguntar, eu tenho condições de exercitar o bem? Sim, todos nós temos. Cristo sempre assinalou que o pior dos homens sobre a terra traz nele latente a semente do amor e do bem. Então, o que cabe a nós? A não ser exercitarmos esse amor e esse bem. Aí pensamos, mas quem somos nós para nos igualarmos a Jesus nessas reflexões? Nós somos aquele a quem ele foi exemplo, a quem ele ainda é exemplo e aquele a qual ele sempre será o modelo e o guia. Nós somos aqueles que compõem a humanidade pela qual ele é responsável e pela qual ele assinalou tão bem há mais de 2000 anos atrás e ainda ecoam tão bem os exemplos que nos trouxe. E um dos exemplos, e o maior exemplo, é o amor. O amor é por ele que começa esse exercício de autoburilamento, de começar a perceber esta coluna onde assinalei meus erros, onde deixei minhas dificuldades ali escritas para serem exercitadas e modificadas. É o amor que vai fazer com que tudo isso seja resolvido, solucionado, da forma em que for empregado, nos momentos em que for empregado e das situações em que ele puder fazer parte, das quais nós não devemos nos eximir. Aqui ainda os Espíritos levam Kardec a nos trazer a seguinte reflexão. Remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem se, as mais das vezes, não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. Mais uma vez, a reflexão de que nós somos inteiramente responsáveis por aquilo que está nos acontecendo e por aquilo que vamos fazer nos acontecer.
A lei humana atinge certas faltas e as pune. Pode então o condenado reconhecer que sofre a consequência do que fez. Mas a lei não atinge nem pode atingir todas as faltas. Incide especialmente sobre as que trazem prejuízo à sociedade e não sobre as que só prejudicam as que a cometem. Deus, porém, quer que todas as suas criaturas progridam e, portanto, não deixa impune qualquer desvio do caminho. Não há falta alguma, por mais leve que seja, nenhuma infração da sua lei que não acarrete forças e inevitáveis consequências, mais ou menos deploráveis. Daí se segue que as pequenas coisas, como nas grandes, o homem é sempre punido por aquilo em que pecou. Aqui nós sinalizamos do texto alguns trechos importantes. Não deixa impune, seria o primeiro. Forçosas e inevitáveis consequências. Punido em que pecou. Nós, muitas vezes, até por uma cultura religiosa milenar, nos acostumamos a entender de uma forma a palavra punição e a palavra pecado. Então, muitas vezes, nós sobrepomos talvez demasiada força e energia quando exigimos que tal ou alguém seja punido. A punição que aqui nos traz o Evangelho, embora numa linguagem mais clássica, dá conta daquilo que nós mesmos infligimos a nós mesmos. Nós, por essa cultura arcaica, imaginamos um Deus perseguidor, um Deus punitivo, um Deus que leva seus filhos a serem castigados por aquele mal que possam ter cometido, ou a si ou a outrem. Mas não é esse Deus que a doutrina espírita nos traz. O Deus que a doutrina espírita nos traz é esse Deus que nos dá, a cada momento de vida, a chance de modificarmos os próximos momentos de vida. É esse Deus que nos permite que tenhamos situações a serem vivenciadas, tão logo venhamos a deixar um passado ali não tão distante para trás. É esse Deus que nos permite sucessivas reentradas no caminho terreno para que possamos alicerçar de forma adequada a nossa existência. Então, que nós possamos entender que nós, sim, somos aqueles que cometemos os erros, por si só infringimos as penas e, claro, temos que depois cumpri-las. Sem esse Deus que é apregoado muitas vezes como um pai implacável e justiceiro. Ao finalizarmos, comentando ainda sobre as causas anteriores das aflições, aquilo que nós muitas vezes temos como injustiça nos requer também, como sempre, a reflexão. Será que realmente precisamos nós estarmos na situação confortável de simples perseguidos? Não fomos nós, talvez, os perseguidores de outrora? Será que estamos nós, muitas vezes, nos sentindo na confortável posição de roubados? E será que não fomos nós, em outras vezes, os próprios furtadores? Então, quando nós pensamos em ação e reação, em causas anteriores ou em causas atuais, temos que ter como certo que estamos, sim, nós, no centro de tudo isso, mas como aqueles que produziram atitudes, produziram ações que vão virar consequências e que essas consequências trarão, pela lei natural de ação e reação, aquilo que nos for demandado cumprir, seja positiva ou negativamente. Positivamente, se meus atos de outrora ou atuais forem positivos. Negativamente, também da mesma forma, se aquilo que fiz antes ou aquilo que faço hoje também é negativo. Sendo assim, encerrando este momento em que aqui estamos, nós agradecemos esta oportunidade de mais uma vez podermos refletir, à luz dessa doutrina, sobre as coisas que muitas vezes nos acometem e as quais muitas vezes, com certeza, não podemos estar preparados para tudo, mas cabe a nós a busca, através da reflexão, do aprendizado, mas principalmente da prática desse aprendizado, reavaliarmos e continuarmos caminhando. Que possamos, então, irmãos, agora, neste momento, ainda sintonizados, ainda tocados pelas palavras que acabamos de ouvir, que possamos nos sentir gratos, que possamos nos sentir revigorados com essa energia salutar que nos envolve, para que possamos, dia a dia, avançar nesta provação que se encontra diante de nós. Que possamos, então, agora, neste momento de prece, citar o Evangelho segundo o Espiritismo, onde diz: amais, pois, a vossa alma, porém, cuidai igualmente do vosso corpo, que é instrumento daquela.
E completando a nossa prece de encerramento e citando Santo Agostinho, aonde diz: tendes necessidade do mal para sentir o bem, da noite para admirar a luz e da doença para apreciar a saúde. Que assim seja.